Sejam bem-vindas e bem-vindos à série de encontros do projeto Memórias das Mulheres nas Artes Gráficas, produzido e idealizado por Daniela Batista e Gualberto Costa e realizado pelo SESC São Paulo através do seu Centro de Pesquisa e Formação. Este projeto apresenta e presta homenagem a importantes artistas, pesquisadoras e editoras que foram fundamentais na cena das histórias em quadrinhos, charges, desenhos de humor no Brasil. O mediador dessas conversas será Marcelo Alencar, jornalista, pesquisador, artista gráfico e editor. Passo a palavra a ele para a apresentação da nossa ilustre convidada de hoje. Obrigado, Sabrina. Obrigado a você que nos assiste. O programa de hoje é muito especial. A gente vai falar com uma pioneira dos quadrinhos independentes no Brasil. A gente vai falar com a Lúcia Vilar Guanais, ou Lúcia Guanais, é o nome artístico que ela usa. Ela esteve na primeira equipe que produziu a revista Balão, a revista que agitou a USP entre 1972 e 75 e saiu das fronteiras da universidade para ganhar São Paulo e depois o Brasil. E revelou uma geração inteira de quadrinistas que depois se firmou no mercado. A Lúcia não se limitou a isso, depois ela se mudou para Paris, estudou artes gráficas, virou afichista, uma baita fotógrafa, e ela tem muita coisa para contar para a gente hoje. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Marcela, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu andei dando uma pesquisada na sua vida, desculpe, mas faz parte da minha função. Eu descobri umas coisas bem interessantes. Para começar, você é de 1955, né? Então, Sim. por volta de 58, mais ou menos, o seu pai, Outram Guanais Neto, é isso, né? Gontran. Ok. Ele era artista plástico e ele construiu para você uma mesinha, é isso? Ele construiu uma mesinha e Nossa, lhe deu onde que você material de conhece? desenho. Ah, a gente fica sabendo das coisas. Meu pai era um personagem bem interessante. Ele era artista plástico, ele era militante comunista, ele foi exilado a partir de 1969, né, na França. E ele, desde que eu e minha irmã, a gente era criança, ele dava toda a liberdade para a gente desenhar, fazia parte das nossas atividades de criança, né? Mas, aliás, toda criança desenha, né? Verdade. E então, além da mesinha que ele construiu, ele te deu material de desenho e pintura. Não, a diferença entre meu pai e talvez os outros pais é que ele nunca criticou nada, sempre deixou a gente fazer o que a gente quisesse, né? Tinha essa coisa do desenho bonito, do desenho... Uhum. Mas você fazia e mostrava para ele? Não me lembro, para falar a verdade. Sim, eu me lembro quando eu devia ter uns 6 anos de idade, teve um concurso de desenho de criança, aí meu pai botou os meus desenhos, todo mundo achou genial, mas eu nunca desenhei bem, tá? Adulta, eu não fui uma quadrinista ou uma desenhista. Você vai me permitir discordar de você, eu já vi seus trabalhos, são muito legais. Não, porque o desenho é uma coisa muito trabalhosa, muito lenta, é uma coisa muito de ficar dentro de casa. Eu sempre fui de estar na rua, de estar olhando as coisas. Meu estado de espírito é muito mais para fotografia do que para desenho mesmo. Nós estamos falando de São Paulo, né? Era a São Paulo do meio da década de 50 para o final. Agora, você criou uma rotina, né, com essa mesinha. Você continuou desenhando até os 25 anos, praticamente Sim. todo dia. Sim, sim, era uma atividade, como tem gente que faz meditação, eu desenhava, mas nunca assim, com uma vista de ter uma carreira profissional, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Agora, no meio desse caminho, em 1972, portanto, você estava com 17 anos, aconteceu a Balão, ou o Balão, como os autores preferem chamar. Conta pra gente o que foi o Balão e como que você foi para lá. Bom, fazem 50 anos, então a minha memória de velhinha já está começando a se arrefecer, mas
Bom, eu conheci Laerte em 69, a gente era namorados e a gente fazia muita coisa juntas. E Laerte coisas assim, Coutinho, às né? vezes, Uhum. é, coisas até bem estranhas que para a época de hoje. A gente, por exemplo, uma época a gente fazia bolsa de artesanato de couro, ia vender na Praça da República, mil aventuras assim. Uma delas era que a gente, assim, tipo, a tarde inteira, ficava cada um desenhando do seu lado. Claro que Laerte desenhava muito melhor que eu, né? Ele já está com, com 18, 19 anos, ele desenhava maravilhosamente bem, e eu ali, meu desenho, mas a gente se divertia com isso. E aí eu não sei exatamente quando é que foi, mas eu me lembro que tinha, no início, tinha Laerte, eu, e tinha um rapaz chamado Fausto, se eu não me engano, que eu perdi de vista, não sei qual é a história dele atual. E a gente falou, por que a gente não faria uma revistinha underground? Porque nessa época, né, começo da década de 70, tinha o festival Woodstock, tinha o Robert Crumb, a gente era muito americanizado, na realidade, mas a gente achava o máximo essa efusão, né, cultural que existia nos Estados Unidos, a contracultura, tudo isso. Então, eu acho que começou por aí. Eu acho que, imediatamente, o Luiz G estava também, eu não tenho uma lembrança precisa, e aí a gente fez era uma coisinha, tá? Eram algumas páginas assim impressas no papel A4 com ai, gente, como é que fala? Com grampeador. E depois a revista entrou Paulo e Chico Caruso, entraram outras pessoas, e aí deslanchou, né? Perfeito. Só para a gente se situar, o Laerte, nessa época, estudava na ECA USP. Isso, E o Luiz G, assim como os irmãos a Caruso, eram da FAO. FAU, né? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E você estava no colégio, você Eu fazia estava o no equipe. colégio, no início do colégio, hein? Hum. No Colégio Equipe, que era um outro centro cultural, de efusão cultural, né? Muito interessante. E eu acho que Luiz G, se eu não me engano, ele conseguiu usar a gráfica da FAO. Então, a gente Isso. comprava aqueles pacotes de papel A4, né? E ia lá e imprimia e ia vender essa revistinha nas filas de cinema, de teatro. Mas vamos falar das edições da Balão, porque vocês faziam reuniões de pauta, né? Ou pelo menos vocês se reuniam para decidir o que ia entrar em cada edição? Ou não? Eu acho, eu não me lembro, eu acho que a gente mas eram umas festinhas, bebia, fumava muito, e no início, bom, a ideia dessa revista, pelo menos na minha cabeça, era fazer uma coisa aberta, que qualquer um pudesse participar, uma coisa bem coletiva, sem seleção, sem comitê de redação. Depois, claro que ela foi se transformando. Foi aí que eu saí, porque o que me Entendi. interessava nessa época eram projetos coletivos, sem julgamento de valor, né? Tanto do ponto Perfeito. de vista formal como de conteúdo, tudo Quer isso. dizer, então, quando você disse que a história mudou ao longo do caminho, foi com a chegada de outras pessoas, e aí um pouquinho dessa filosofia inicial foi se alterando. Quer dizer, as pessoas começaram a cobrar mais, porque eu começou a ter desenho uma bem, o que esse seleção. desenho feio está fazendo aqui no meio da minha revista? Existia também um problema de geração, Uhum. porque teve um pessoal do Equipe, que era da minha idade, que tinha 16 anos, eu lembro do Flávio Del Carlo. Que se tornou um grande animador. Uhum. Pois é, tinha um outro Flávio, que eu esqueci o sobrenome, eram os dois Flávios, tinha o Inácio Ignatis, que ele assinava, que eu acho que depois ele foi ser músico. Eu perdi de vista todo mundo, então Aham. eu não sei direito a história atual, né? Entendi. E aí, a sua participação enquanto autora, ela foi um pouco restrita, né? Mas você chegou a fazer
uma contracapa, você fez algumas histórias em quadrinhos. Os roteiros eram seus e o desenho também? Você dominava todo o processo de criação? Aí eu, francamente, não me lembro. Eu acho que eram coisas que a gente desenhava assim, fumava um cigarrinho de maconha e saía um negócio, pelo menos do meu ponto de vista, não existia nenhuma pesquisa, era uma coisa assim bem de lazer mesmo, para mim. O que não era o caso de outras pessoas que entraram no balão, principalmente Paulo e Chico Caruso, que trouxeram um profissionalismo, eles já queriam seguir essa carreira de cartunista. Laerte também começou a trabalhar como cartunista e tudo isso, então, mas para mim era um lazer, tá? Não era nada, não existia diferença de fazer uma bolsa de couro e vender na Praça da República ou desenhar uma história em quadrinho. Mas eu andei lendo algumas histórias suas e a relação da sua temática tem tudo a ver com o que você faz como fotógrafa também. Você exaltava, você colocava em evidência a solidão das pessoas na cidade grande, as Sim. dificuldades de relacionamento entre elas, né? Me lembro claramente que tem uma historinha em que dois amigos que se tornaram músicos, eles se reúnem e falam, vamos fazer uma coisa juntos. Aí são 2 páginas em que eles passam o tempo todo em sintonia, falando, vamos fazer isso, e vão se entusiasmando, 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 até que no final um defende a forma e o outro o conteúdo. E aí eles rompem, de repente, e falam, não dá para fazer nada com ninguém. Né? E aí você estava me falando que isso era um pouco da discussão que havia dentro da USP na época, né? E essa coisa com a cidade é uma coisa que me acompanhou toda a vida, que eu acho que o início foi quando eu descobri um filme do Jacques Tati, que é um cineasta Fez Meu francês. Tio, por exemplo. Mas o filme Playtime, que eu descobri, eu devia ter uns 13, 14 anos, e esse filme eu fugia da escola, nessa época eu estava no colégio de aplicação, eu pulava o muro para ir no cinema que tinha do lado, onde ficou passando, sei lá, 6 meses ficou passando esse filme, que era um filme tipo com aquelas telas que são 3 câmeras, que são 3 projetores. Certo. Então ficava como que fosse um tríptico, né? Era um simultâneo. claro, chamava-se que Cinerama, se eu não me engano, esse tipo de... E eu ia ver esse filme praticamente 2 vezes por semana. Eu adorava esse filme. E é um filme que fala da cidade, de como as pessoas circulam na cidade, elas se encontram, se desencontram, uma poesia em relação às janelas, às coincidências, e isso é uma coisa que eu já na época, quando eu desenhava história em quadrinho, tinha muito a ver com isso, e depois, nas minhas fotografias, eu fui muito trabalhar sobre essa questão do indivíduo dentro da cidade, onde você está sempre acompanhado de milhares de pessoas e numa solidão total, né? Perfeito. Bom, num depoimento, exatamente, a cidade grande nos torna isso, anônimos e solitários. Num depoimento que você deu alguns anos atrás para o João Galberto Costa, que é o curador desse nosso programa, junto com a Daniela Batista, e ele está fazendo um livro sobre a Balão. E aí você contou para ele que a sua história favorita da sua lavra é uma em que uma moça está andando pela cidade e a gente vê numa câmera totalmente subjetiva, ela fica só nessa mulher e ela está conversando com alguém. A gente depreende que é um garoto e que ela vai fazendo julgamentos de valor ao longo da trama, né? E ela chega à conclusão de que ele é um favelado que está ameaçando a existência dela. E aí eu vou dar um spoiler aqui, ela acaba matando esse rapaz, não é? E essa era a sua história favorita. Você se lembra por quê? Porque, bom, tem esse lado da história, que é uma história que eu tenho com o Brasil, essa coisa do problema de classe social, de diferença dos preconceitos, né? Que vem de um escravagismo que a gente nunca conseguiu se liberar, né? Mas é porque nessa história eu consegui fazer uma coisa muito ligada ao cinema. Como é que fala isso? Eu não sei como fala em português, a decupagem. Sim.
sim, sim. A uma montagem bem cinematográfica, mas, na realidade, eu não me lembro direito, faz 50 anos que eu fiz isso. Então, vamos falar de coisas que você se lembra ainda em relação a balão. Tem duas passagens curiosas. Uma, você me disse que havia, dentro desse contexto de preconceitos, um grande machismo ali dentro da equipe. E isso acabou deixando você com o trabalho pesado, o trabalho braçal, né, dentro da Não, revista. o balão, pelo que eu me lembro, as reuniões do balão era assim, quer dizer, os homens, que era a grande maioria, né, era um clube do Bolinha, tinha eu, depois apareceu uma outra menina, que eu não vou me lembrar o nome dela, gente, mas que eu já estava quase saindo do balão. Então, a gente ficava, tipo, lavando a louça, fazendo o trabalho braçal, ou o trabalho de vender, e os rapazes ficavam ali decidindo os destinos do mundo. Você Coisa que... dobrava, né? Você dobrava as folhas e enfiava, pois depois você é, ia pois vendendo. é. E aí eles ficavam decidindo o que seria interessante fazer, mas depois, na hora de fazer, sempre não tinha muita gente. E aí você saía vendendo na porta do colégio, saía em porta do Cine Belas Artes, ia para Eu acho que eu botecos. sempre fui uma boa vendedora, viu? Eu vendia. Não eram todos que vendiam, não, sabe? Tinha gente que ia lá só para desenhar e que na hora... Porque isso fazia parte Claro. digamos, da proposta do balão. A gente faz, a gente imprime, a gente grampeia e a gente vai vender. E era uma coisa... Perfeito. Eu adorava fazer isso, porque eu encontrava pessoas interessantes, era super, super animado. Você sabe que o Robert Crumb, que era uma referência para vocês, vendia aquela revista Zap Comics, que ele fazia também coletivamente com outros autores do underground. Ele vendia dentro de um carrinho de bebê, numa esquina, a mais famosa esquina hippie lá de São Francisco, né? A noiva dele, ela estava grávida, andava com um barrigão, e eles colocavam um monte de gibi dentro do carrinho, porque aquele material era proibido, né? Eles falavam de sexo, drogas e rock and roll num tempo ainda de muita repressão. E se pegassem, eles inclusive imprimiam numa gráfica Ela devia clandestina. usar a barriga dela para esconder as revistas, né? Assim. Exatamente. Então, no seu caso, você já tinha um pouco mais de liberdade, né? Nunca ninguém te abordou assim para falar: ei, o que você está fazendo? O que você está vendendo aí? Não, esse Porque tipo de eram coisa tempos não. desculpe, mas eram tempos de ditadura, né? E você mesma falava que andava ali pela Cerro Corá, não, pela Heitor Penteado, e sempre tinha batida, né? Sim, sim, era uma época terrível, porque bom, teve o golpe, né, de 64, mas até 69, mais ou menos, era meio bagunça, né? É, A até o partir AI-5. Uhum. a partir de 69, a coisa ficou muito complicada, tanto em termos culturais, mas como a própria cidade de São Paulo tinha batida de polícia cotidiana em certos pontos da cidade. Eu me lembro com o Laerte que toda vez eles paravam o carro, revistavam o carro, às vezes tiravam o tapete do carro para ver se não tinha nada escondido. Era uma situação complexa e, ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo na cidade. Claro. Né? Uhum. E vocês faziam meio que o estereótipo daqueles tipos que a polícia procurava, né? Você tinha o Claro, cabelo claro. comprido, a roupa de brechó. Cheio de colar, eu com aquela fitinha na cabeça, aquele cabelão, cabelo comprido. A gente era o estilo maconheiro mesmo, era o estilo que a gente gostava. Agora, a venda do balão não visava lucro, né? A ideia era que o dinheiro arrecadado financiasse a próxima edição, não era isso? Uhum. Mas acho que a tiragem, eu não me lembro a tiragem, mas ela era muito pequena, O era que eu mais sei é para que fazer alguma coisa. Ninguém imaginava ganhar vida com isso. sim. Tanto Nada. que hoje os primeiros números são peças de colecionador, tem gente que se mata para conseguir. Ah, Os é? últimos, nossa, nem te falo. Se você tiver alguns aí guardados, Na às vezes... realidade, eu tinha vários, eu guardei um exemplar de cada e joguei o resto fora, porque em Ah, Paris a gente tem um problema da falta de espaço, claro.
Então eu regularmente eu jogo um monte de coisa fora, então só tenho um exemplar. E eu não tenho a coleção completa, está me faltando, acho que uma coisa assim. É mesmo? Bom, aí É. acho que o Gualberto tem, no mínimo ele pode te dar uma xerox. O que eu sei é que o último número, que foi o 9, já feito em 75, ele teve uma tiragem de 1.500 exemplares, o que é algo considerável, né, para uma É. revista totalmente independente, e foi vendido não só de mão em mão por vocês, como também ficou à venda numa livraria que ficava na esquina da Consolação com a Avenida São Luís. Era uma Sim, era uma livraria de história em quadrinho que eu adorava, não era? Que vendia, era exatamente, naquele que todo você mundo ia tinha uma comprar escada lá, né. rolante. Sim, sim, Exatamente. eu me lembro Então dessa. já estava acontecendo uma certa profissionalização ali, como aliás defendiam os irmãos Caruso, né. Eles É, achavam que ali devia se o tornar algo Balão poderia ter profissional sido mesmo. uma revista importante. O Foi, problema né, ele pois é uma não, eu digo, sim, mas eu digo, de ter virado como um pasquim, né, uhum, distribuído em banca de jornal, esse tipo de coisa, né. perfeito. Agora você falou no Pasquim, e um dos episódios ligados ao balão, foi uma visita que vocês fizeram no Rio de Janeiro à redação do Pasquim, não foi? É. Os meninos ficaram muito enciumados, porque Jaguar olhou todos os desenhos e falou: "Nossa, esse quadrinho aqui é legal", e era a minha história, essa história da menina que aí eles ficaram bravíssimos, logo a caçula e que Jaguar gostou da história. Quer dizer, embora fossem todos jovens e vocês trabalhassem num regime de cooperativa e tivesse essa liberdade toda, também rolava uma certa vaidade, um pouquinho de guerra de egos ali, né? Entre eles, sim. Eu, na realidade, não participava muito desse tipo de como é que fala? De saber se eu sou melhor, não era a minha problemática, né, mas eles entre eles, claro, claro, sim. Principalmente porque ainda durante o tempo de confecção do balão, alguns deles já estavam publicando na imprensa nanica, né, Sim. e então eles já se viam mesmo como profissionais da área, né. Pois O é, elogio essa foi a grande acho que a grande ruptura que o balão não sobreviveu foi por causa disso, porque uma parte do das pessoas já estava se profissionalizando e queriam usar o balão como um meio de mostrar um trabalho profissional. E outra parte não, que era mais os colegiandos, né, os colegiais, os que estavam ainda no colégio de equipe, tudo, que via isso mais como uma atividade associativa, legal, para trocar ideias, e que não uhum. era tanto o resultado que era importante do que era publicado, mas a circulação de ideias, as discussões. Então, eu acho que foi isso que o balão acabou não sobrevivendo a essa dicotomia. Entendi. Bom, de qualquer modo, foram 9 números e uau! Não, Tem aí quem um vai poder dizer são os outros que têm uma memória melhor que a minha. mas nossa, o balão é um ponto de ruptura ali, né, na história dos quadrinhos no Brasil, porque realmente foi o que mostrou para os autores, que não tinham acesso aos editores, que dava para fazer sozinho, né. E é exatamente essa democratização da arte, né, que o balão propunha. Isso não é pouca coisa mesmo, né, não é pouca Não, e coisa. que hoje essa democratização ela está na internet, né? Hoje todo mundo Claro, pode fazer um exatamente, site, você nem uma precisa depender página, de papel, nem de vender no barzinho. todo mundo pode se exprimir. Hoje, talvez o original seria tentar não se exprimir, né? Vamos fazer votos de silêncio. Só para ser do contra, né. E aí, a sua participação, tanto, na Balão quanto em quadrinhos, ela se encerrou com o final da revista, né, você já está aliás, nessa época final, você já estava até meio afastada disso. E aí, É, e que rumos que a sua produção artística tomou? pois é, eu esqueci de te dizer aí, que lembra que a gente estava lembrando?
Na realidade, a gente fez, lá na França, a gente fez uma história em quadrinho coletiva, Veja 3 só. pessoas. Pois é, eu tinha esquecido disso. E era no estilo, era um álbum um álbum de quadrinhos, quer dizer, são 48 páginas, é uma coisa bem estruturada, e era uma história de ficção científica que chamava Traffic. Traffic. E essa história ficou pronta, tinha um rapaz que fazia os desenhos, que era quem desenhava melhor, um outro que escreveu a história, e eu fiz a decupagem, eu não sei como é que chama isso, quando você traduz em planos, né? Isso, exatamente. Você detalha o roteiro, né, escolhendo qual é o Isso, melhor enquadramento aqui, qual isso. vai ser E o ritmo aí, da o nosso amigo narrativa. que desenhava bem, o Henrique, ele Uhum. desenhou, e a gente foi e apresentou essa história para o Charlie, esse mesmo Charlie que levou Charlie Hebdo. Uhum. um atentado, né? Sim. Então, nessa época existiu o Harakiri, o Charlie e o Charlie Mansuela. O Charlie Mansuela era dirigido pelo William, que é William, sim, um cartunista famosíssimo. Uhum. E aí ele falou, não, eu vou pegar essa história. A gente, inclusive, era remunerado e tudo, a gente ficou super contente, só que era publicado 8 páginas por semana, e a gente publicou 24 páginas, e o Charlie Mansuelo foi à falência. Então, a história nunca terminou de ser publicada. E aí foi o final da minha carreira como quadrinista, parou aí, a gente foi fazer outras coisas. Eu tinha esquecido desse... Mas vocês chegaram a finalizar a história, você sabe que fim levaram esses Sim, originais? sim, a gente tem, mas só que é tudo impossível. Então, você ainda tem esses originais, ou alguém ainda tem? Os originais eu tenho, sim, eu tenho. Uau! Agora, era aquela coisa bem antiga, porque a gente fazia o desenho, aí passava para a Codatras, que era aquele papel translúcido, aí Para botava fazer as a quadricromia, né? Para fazer botava as Uhum. cores Era no guache, né? A pintura era feita a guache e no era papel feita a plastificado. guache, e em geral era eu que fazia. Sempre, né, quando tem aquela coisa braçal, acaba sendo eu, né? Não, Isso é... eu não sei se ele ainda está com uma qualidade boa, né? Porque é um material frágil, né? Codatras. Sim, verdade, verdade. Principalmente esse papel plastificado, ele vai ficando craquelado, né? Talvez a eu acho pintura que se for possa... abrir não sobrou nada, mas bom. Porque o guache resseca, exatamente. Agora, nós estamos falando de que época é isso? Porque você foi para Paris em 1977. Sim, então, para contar um pouco, né, a minha história, os meus pais estavam separados, o meu pai, na época da ditadura, ele foi preso, aí ele saindo da prisão, imediatamente os amigos aconselharam ele a sair do Brasil, e ele, em 69, foi morar na França. E até 77 eu não tinha mais visto meu pai, porque nessa época passagem de avião era caríssima, a gente não tinha dinheiro, a gente passou bastante dificuldade desse ponto de vista. E em 77 eu resolvi visitar o meu pai, mas com uma passagem de ida simples, mas me dizendo, eu fico uns 3 meses. Aí eu cheguei lá e eu adorei Paris, adorei não só a cidade como o ambiente cultural, tinha mil coisas para fazer, exposições, o papel como é que fala? Eu como mulher, as pessoas tinham mais respeito, quer dizer, existia uma perspectiva profissional de fazer coisas interessantes. Aí eu Havia entrei cartunistas, inclusive mulheres, já importantes ali publicando nessa época, claro. Não, vou pensar Claire Bretécher, que era uma grande... Claire Bretécher, por exemplo. E muitas revistas, inclusive, de história em quadrinhos, maravilhosa, era uma concorrência total, tinha umas 10. O seu aí francês já era bom? Você já falava eu fluentemente? tinha 4 meses de aliança francesa, eu aprendi falando, né? Não, eu fiz Uhum. 3 meses de Sorbonne, um curso intensivo, mas só para falar. Tá. E o resto eu aprendi. Pois é, aí eu prestei um concurso para a Escola de Artes Decorativas, que era uma escola importante, entrava para o concurso e entrei. Aí foram 4 anos eu fazendo essa escola, e quando eu saí,
foi exatamente quando o François Mitterrand tinha ganho as eleições, aumentado, Socialista. Uhum. dobrado o orçamento do Ministério da Cultura, existia mais propostas de trabalho interessantes do que gente para fazer. Que Aquela maravilha! maravilhosa, a gente nunca pensou que talvez tivesse dificuldade de arrumar um trabalho, era pelo contrário, né? Uhum. Então, aí eu fui ficando, e eu conheci Marc, que é meu marido, na Escola de Artes Decorativas. Marc Dumas, né? Uhum. Marc Dumas, saindo da escola sempre com essa mentalidade, vamos fazer uma coisa coletiva, montamos um ateliê de artes gráficas, e que a proposta era fazer prestação de serviço, né, dentro de artes gráficas, encomendas, cartazes, livros, e, ao mesmo tempo, desenvolver um trabalho autoral pessoal, em grupo. Perfeito. Ou cada um individualmente, né? Uhum. Você se destacou também como afixista? Você fazia cartazes de teatro? Sim. Uhum. Foi uma época maravilhosa que, infelizmente, desapareceu, é que cada coisa que acontecia tinha que ter um pôster, um cartaz, que era uma coisa Exato. que marcava, que dava história, inclusive. Por exemplo, se uma peça de teatro, um dia ela para de passar, mas tem o cartaz que diz isso. Que Numa documenta, tradição, né? numa tradição dos pôsteres poloneses também, ou cubanos. Então, E você estava na terra do Toulouse-Lautrec, né? Pois é. Então, nessa época, estava muito em voga isso. E era isso que a gente gostava de fazer. Cartazes. E nessa época ainda não estava essa coisa da cultura organizada, com management, com especialista da comunicação. A gente ia e falava diretamente com o diretor da peça. Era muito interessante. Eu me lembro um cartaz para a Fête de la Musique, e que a gente foi diretamente mostrar para o Jacques Lang, que era ministro da Cultura. Comendo croissant, geral eram as reuniões de manhã, e aí ele falava, não, gostei disso, não gostei daquilo, entendeu? Era um contato direto com... Pois é, sem intermediários, isso é incrível. Sim, hoje não. Hoje você mostra uma coisa, a pessoa pega, vou mostrar para o meu chefe. Aí o chefe vê, não gostei, você refaz. Então, quando você passa o chefe, ele vai mostrar para o chefe mais alto. E aí você perde o diálogo nessa hierarquia. Exatamente. E quem decide mesmo, no final, vai ser lá a última instância, e o Sabe? seu trabalho já perdeu um pouco da espontaneidade, né? De tantas mudanças pelas quais passou. Esses cartazes, na época, eles não ficavam circunscritos ao ambiente do teatro ou do evento cultural, né? Eles eram espalhados pela cidade. Tinha uma tiragem grande e ficavam, não só em tapumes, mas em muros, em construções. Isso era antes de ter a proibição de botar cartaz na rua, né? Porque agora em Paris é proibido. Pode botar de noite escondido, porque... Agora, você se lembra de ter estudado na faculdade? Você teve noções de tipografia, de gravura? Você se lembra Era uma escola período integral, era super puxado. A gente trabalhou com tipografia, com caligrafia, com cor. A gente tinha um curso só de cor dentro de arquitetura. Quer dizer, era uma escola aberta. Os 2 primeiros anos, que depois você se especializava, você poderia ir para design de roupas, o design de têxtil, ou cenografia que chama, né? Cenografia, esse tipo de coisa, o desenho animado. E eu fui para a comunicação visual, que era mais, nessa época, era papel, né? Livro, cartaz, e era super rigoroso. Não foi no Brasil, foi na França que eu aprendi a ser rigorosa, a ser exigente comigo mesmo, e até as últimas consequências do que a gente pode fazer de melhor, né? De nunca estar satisfeito. Mesmo porque aí já era uma profissão a essas alturas, né?
bem Então, aí você tinha que prestar contas também, não só para você. Mas era uma escola bem diferente da formação que a gente tem no Brasil, que a Uhum. formação brasileira é muito acadêmica, né? Ela é voltada Sim. para teorias, são cursos, é muito blá blá blá. Lá não, eram ateliês. A gente tinha muito, acho que uma vez por semana a gente tinha um curso assim, tipo tradicional, onde o professor falava e a gente escutava, mas senão a gente trabalhava em cima de projetos e o professor passava e discutia cada projeto e às vezes fazia recomeçar, às vezes várias vezes. Então esse é rigor, né, que me deu essa escola. Perfeito. E aí, quando vocês criaram esse ateliê coletivo, como é mesmo o nome dele? Tout pour plaire, que Que significa? é uma expressão, como é que fala, feita já, né? Que quer Uhum. dizer tudo para ele agradar. É, é uma coisa assim, era uma brincadeira com a publicidade, porque a gente, Sim. com artista gráfica, a gente era super contra publicitário, né? Então, a gente publicitário faz tudo para agradar. Então, a gente teve esse nome. E não Uma assustava o rodada de público? vinho, bebendo vinho, a gente quando falou, é esse, vai ser esse. E você lembra de projetos que agradaram você nessa época? Você chegou a fazer design de capa de disco, por exemplo, capa de livro? Capas de livros, sim, mas capas de discos não, porque é um setor, na França é muito mais setorizado, né? Então, quem se especializava em música era uma outra turma. Poderia até Entendi. ter saído da Art Deco, mas você já se especializava. A gente era Aham. especializado em, digamos, em formação cultural. A gente Perfeito. trabalhava com centros culturais, com museus, é, informando, não era tanto fazer propaganda de alguma coisa, mas era Claro. informar o público. Então, por exemplo, no museu, como informar onde estão as salas, Perfeito. a oferta cultural, o que pode ser feito, quais são os ateliês, tudo isso. Você falou, inclusive, que trabalhava com formação de profissionais, né? Por Sim, exemplo, não, fazia dos material para clientes mais treinamento, né? assim, que duraram mais de 30 anos que a gente teve, tinha o GRAP, né, que é Grupo de Recherche, peraí, Uau! Grupo de Recherche. Bom, um grupo de pesquisa É de pesquisa, de claro. Uhum. formadores, de formadores de formadores, na realidade, Tá. certo? Uhum. Um Sim, grupo de como centro de formação de jornalistas professores. Uhum. que trabalhava com formação de professores, tudo isso. Uhum. Então, nesse Agora, o aspecto era... trabalho... Hã? Ui, não, não, desculpe. Não, o trabalho, acho que um dos trabalhos mais interessantes que a gente fez foi uma proposta de uma exposição de pôsteres, formato bem grande, acho que era 1,20 m por não sei quantos, eram 16 pôsteres que a gente tinha que fazer sobre a descoberta da América. Na Uau. época, quando foi isso? 1989, 1492, ou porque 92? 1492 foi Então, os 500 anos da os descoberta 500 anos do da descobrimento. América. Exato. Então, uma exposição itinerante de pôster, então foram editados 300 pôsteres de cada pôster, né? Foi editado Uau. 300 exemplares, e que a ideia era circular através de centros culturais, e era uma coisa bem crítica em relação ao colonialismo. Era um... E falar de colonialismo na França, uau! Não, mas era, porque era um grupo de sindicalistas. Quem encomendou isso para a gente foi o sindicato da indústria elétrica e gaseira, de gás, Uhum. gás de eletricidade, que é um sindicato super poderoso na Uhum. França, e eles encomendaram isso para poder ser distribuído nos 300 centros de férias, só para dar uma ideia, eles tinham 300 férias Que através legal. da França. Então, isso foi muito interessante, porque a gente tinha carta branca, a gente fazia o que a gente quisesse, né? E eu, como Você se latina lembra do que você fez? Você se lembra do que a fez? gente meio que dividiu, porque com 16 postos a gente dividiu. Eu me lembro que uma que eu fiz que eu gostei era falando sobre a Renascença, né? Porque o que dá origem à descoberta da América, na realidade, é a Renascença. Claro. Uhum. Então, que é um Cristo da Idade Média, né? Aquele Cristo na cruz, e o desenho do Leonardo da Vinci, né? O O homem homem. vitruviano. É, Uhum. e
numa colagem, porque a gente trabalhava muito com colagem, né? De pegar coisa de um pedaço de uma pintura, um pedaço de fotografia, uma mancha, a gente ia misturando essas coisas. Você me contou que esse ateliê não existe mais, né? Ele existiu até quando? Ele, na realidade, bom, ele foi parando um pouco, né? Uhum. Deixa eu ver, até 2015 ele existiu de uma maneira intensa. Tá. E em 2015 teve a crise de 2028, de 2008, foi uma crise econômica que a maioria Sim, teve muita falência no meio em da escala mundial, artes Uhum. gráficas, e a gente resistiu até 2015. E a gente poderia ter continuado, só que eu não gosto de ser pessimista em relação às gerações futuras, né? Mas é uma profissão que foi ficando muito chata. Uhum. Porque com a informática, as pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu quero uma capa amarela e quero uma tipografia vermelha e bota essa foto aqui, olha, que eu já tenho, e aí fazia... E se não for amarelo, se for verde? Então, ficava numa repetição Uhum. de propostas, e também essa coisa da hierarquia que se foi, né, construindo, isso que eu estava falando, que você não De tinha mais. repente todo mundo virou entendido, né? Todo mundo virou entendido, vai da secretária até o presidente, e você não tem hoje mais espaço de criação. Você virou Uhum. um mero prestador de serviço que pega o computador. Ah, você quer amarelo? Olha aqui o que dá amarelo. Ah, e se fosse verde? Tá, olha aqui verde. E realmente a profissão já não estava mais muito me interessando. E a gente foi meio que parando, sabe? Uhum. Recusando muita coisa, e atualmente a gente, digamos que ela ainda existe, né? Mas não, a gente não está mais meio Talvez ela não convicto. tenha mais o mesmo impacto, né? Com o advento e com o desenvolvimento de outras mídias, principalmente as eletrônicas, tem a impressão de que o espaço ocupado pelo impresso foi diminuindo. Foi Isso vale diminuindo. até para as histórias em quadrinhos, né? Que em muitos casos se tornou um nicho de mercado, Não, embora mas elas se tenham bem que força a hoje. gente já percebeu isso é desde do início de 2000, 2001, a gente já tinha percebido isso, e a gente começou a fazer site, é, teve a época do CD-ROM, né? A gente fez um Uhum. CD-ROM que ganhou um prêmio internacional. Isso, eu queria falar desses projetos também. Com esse projeto apareceram centenas de projetos, por exemplo, de organizar, desculpa, base artística, como é que fala, bibliotecas visuais consultáveis pela internet, tudo isso. Uhum. E no final, a Tupperclair, a gente era 3, tinha e cada um se especializou um pouco. Tinha Mark Dumas, que trabalhava mais ainda com essa parte de ilustração, o Olaf Avenatti, que ele era especializado em informática, essas coisas, web, tudo isso, e eu que fui cada vez mais me dedicando à fotografia. E aí, quando a gente resolveu assim parar, o Olaf continua trabalhando, atualmente ele vive na Alemanha, ele tem muito trabalho, e ele está trabalhando nesse setor, né? Tá. Da comunicação online. Agora, foi dentro dessa parte da sua história que você rompeu o seu exílio, né? Você passou a fazer uma ponte entre França e Brasil, né? Pessoalmente, você acabou voltando para o Brasil justamente para desenvolver um projeto seu. Eu não, quer dizer, eu nunca mais vim morar no Brasil, mas Uhum. desde 85, né? Então faz Isso, muitos anos, eu resolvi fazer um projeto fotográfico que chama Brasil, isso. Não que por acaso fala, foi o na fim da realidade, ditadura, né? fala da minha história, na realidade, essa coisa de ir, voltar, e foi a época que durante 3 anos, eu viajei pelo Brasil inteiro.
Eu acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais conhece o Brasil. Sabe, eu ia para Manaus, para Belém, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Eu viajei o Brasil inteiro, Sempre fotografando. sempre fotografando. E os meus projetos sempre se deram no Brasil. Perfeito. Ultimamente, Um eu trabalhei deles, muito na Bahia. isso, você falou que você tem um projeto pelo qual você tem especial predileção, em que você percorreu o litoral brasileiro e acabou criando, no momento de expor o resultado, uma cidade imaginária, né? Uma É, metrópole imaginária da orla brasileira. Como que ficou isso? exatamente. E tem uma coisa meio de férias, né? Porque é uma delícia você ir viajando pelas praias das cidades litorâneas brasileiras, né? E fotografando. E, e eu resolvi misturar. Agora, a maioria das fotos foram tomadas em Salvador mesmo, né? Uhum. Que é a cidade que eu mais gosto em termos de vivência, de cultura. Por quê? Por que que Salvador virou a sua favorita? E não, por exemplo, São Paulo, que é a sua cidade natal? Não, eu gosto muito de São Paulo. São Paulo é extremamente fotogênico, né? Uhum. Só que São Paulo é uma cidade difícil de fotografar, cada vez mais difícil, porque é perigoso, porque os lugares que me interessam, assim, que são lugares meio espaços intermediários, né, entre periferia, cidade, viadutos. Eu sempre gostei muito de viaduto, de embaixo de viaduto. O que que acontece? É meio difícil. Em Salvador também, mas Salvador tem esse lado do mar e de uma população que é muito visualmente presente. Uhum. Então, Eu sei contar que São Paulo, você me disse que está ficando cada vez mais cinza, né? É uma cidade é, que é, ela tá abdicando das cores, né? a Assim, última vez que eu tive em São Paulo, eu até adiantei a minha saída, porque eu falei, gente, não é possível. Como as pessoas... Bom, era a época do Covid também, né? Mas uhum, tudo cinza, o céu é cinza, a cidade é cinza, você anda ali naquele centro, é tudo empoeirado, né? As árvores são cinzas de poeira, é tudo muito mal cuidado. Você saiu daquele setorzinho paulista, Jardins, o uhum. resto da cidade é um caos, o trânsito é um caos. É um caos total. Tem que ter uma razão muito importante para viver em São Paulo. Em geral, é porque o trabalho está aí, né? Mas, mas eu gosto muito de São Paulo. Agora, Legal. Salvador, a luz de Salvador é muito interessante. Uhum, uhum, uhum. Sair de manhã, às 6 da manhã, para fotografar em Salvador é uma luz maravilhosa. É mesmo porque o sol nasce antes, né? Nessa parte do litoral brasileiro, o sol nasce antes. Se a gente pegar o globo terrestre e ver as divisões nos fusos horários, Está um aquele pedacinho meridiano ali adiantado. realmente deveria ser adiantado, como o Acre é mais atrasado em relação ao horário de Brasília. Então, por isso, você tem que acordar cedo para pegar, muito mais cedo para pegar o nascer do sol, e ele se põe mais cedo também, claro. Não é Então, isso, então? mas voltando a essa coisa de São Paulo, Uhum. eu sou muito ligada a São Paulo, porque é a cidade onde eu nasci, onde tem toda essa vivência, justamente de adolescência, da época do balão. Claro. E, e eu fiz um projeto, quer dizer, a gente fez, são 3 pessoas, né? Um livro que chama São Paulo de Todas as Sombras, que infelizmente foi retirado da venda porque houve um processo de uma pessoa que se reconheceu dentro de uma das fotos, Puxa que vida. é foi um projeto super interessante, que a gente ia no a gente alugava quartos em hotéis ali no centro da cidade e fotografava durante 24 horas sem parar a vida que a gente via da janela, que a gente Exato. via da janela. Então sempre Uhum. assim, terceiro andar, segundo, terceiro andar, dando para uma praça ou para um lugar movimentado. E então tem Registrando um dia daquele ponto de vista. e que é uma visão bem minha de São Paulo, na realidade, Claro. porque aquela coisa do centro, eu sempre fui uma pessoa de centro,
O meu pedaço era ali Baixo Consolação até o Riviera no máximo, Avenida São Bar João, Riviera lá no Alto da Ipiranga, Consolação, né? Uhum. Santa Cecília, sempre foi esse Esse um, perímetro. esse de São Paulo, né? Entendi. E esses hotéis em que você ficou, eles variavam de categoria? Você podia ficar num mais popular e um outro Eu fiquei em mais cada puxado um, para para tomar banho, só de sandália havaiana. espeluncas? E fiquei, não, tive que ir nos lugares, por exemplo, na Praça da Sé, acho que chama Estação Sé. Eu tinha que entrar, tipo, o mais tardar às 7 da noite, aí eu já comprava um negocinho para comer e não podia mais sair antes de 8 da manhã, porque a Uau, Praça da Sé de noite pesava a barra, né? era uma barra pesadíssima. E o que eu vi daquela janela, gente, as fotos que eu botei são fotos lights, porque Uhum, rolava de tudo, claro. brigas. Então, tinha lugares assim. Mas não que o hotel em si fosse péssimo, não. Esses Sim, sim, hotéis, sim, em claro. geral, O são entorno é que pessoas de comprometia. passagem, que Sim, vêm para comprar coisa na 25 de março, depois voltam para o interior, são perfeito. comerciantes. Uhum. Mas aquela coisa de centro de São Paulo de noite é complicado. Olha, esse centro está se expandindo, viu? Parece. É verdade. Agora, tem um outro, você falando de Salvador, teve aquele projeto que acabou originando um CD-ROM, em que você estava trabalhando com o cotidiano do Pelourinho, era isso? Sim, sim. A minha ideia, isso é uma ideia muito antiga que eu tenho desde que eu era adolescente, eu morava na Bela Vista, em São Paulo, é de ir morar num bairro, um bairro popular, que no caso era o Pelourinho, mas que estava já se transformando, eles estavam querendo transformar num centro turístico, coisa que nunca aconteceu, mas de ir morar e contar a vida das pessoas, de ir até o máximo possível de conhecimento do que é um bairro, quais são as ramificações, os comércios, as festas. Bom, eu trabalhei durante 3 anos, fiquei, quer dizer, eu não morei 3 anos no Pelourinho, eu vinha, ficava 3 meses, voltava, mas Tá. criei laços ali, né, com as pessoas, acabei virando às vezes fotógrafo oficial para ir fotografar casamento, essas coisas. Que barata! Eu estava sabendo, e aí eu reuni um material imenso. Nossa, e no início era um projeto de fazer um livro, e aí eu tinha já uma boneca do livro, fui ver vários editores, e eles disseram, não tem condições, não existe público para isso em Paris. Dei uma olhada também em São Paulo, todo mundo me olhou assim meio de alto, eu falei, não, isso aí não interessa a ninguém. Uau! E aí foi aí que, nato por plera, a gente falou, não, vamos tentar fazer alguma coisa, por que a gente não faz um CD-ROM que normalmente é mais barato, não tem que imprimir. E aí foi Marc que fez um pedido de bolsa para o Ministério da Cultura, Centro das Artes Plásticas, né, do Ministério da Cultura francês, e a gente ganhou uma bolsa muito confortável, que aí permitiu da gente levar adiante esse CD-ROM da concepção até a impressão e colocar isso em livraria, em venda. E aí esse Você teve CD-ROM retorno do público em relação a esse material finalizado? do público quem? Dos De moradores? quem não só dos retratados, mas também quem consumiu o CD-ROM. Sim, sim, mas o problema a gente deu um azar, é que quando a gente lançou o CD-ROM, tipo, 6 meses depois, teve uma das crises que teve com as empresas ligadas à internet, tudo isso, e o CD-ROM simplesmente desapareceu. Ninguém, as maiores empresas que tinham foram à falência, e as livrarias retiraram os CD-ROMs, porque tinha muito problema. O CD-ROM rolava num computador e no outro ele não funcionava, Eu entendeu? comprei alguns assim. Era um inferno. Então, a gente teve muito retorno de
de cara, não está funcionando no meu computador. Aí Ah, meu Deus. era o Olaf, coitado, que fazia o pós-venda, né? Mas, não, houve digamos que era um CD-ROM bem experimental, que, por exemplo, já configurava o que virou, muitos anos depois, o Facebook, porque a gente Tá. fez uma espécie de Facebook do Pelourinho. Então, era assim, as famílias, que a gente chama, né? O jogo das 7 famílias. Por exemplo, o Olodum. Então, os participantes do Olodum. Mas aí você clicava no participante do Olodum, mas ele também fazia parte da família Santos. O pai era comerciante não sei da onde. Aí você vê o pai. Aí o pai fazia parte do grupo dos comerciantes do Pelourinho. Então, você ficava navegando. Você podia navegar através das pessoas ou através das temáticas, e às vezes as temáticas você podia escolher uma temática, eu quero a cor vermelha, eu quero saber o que tem de vermelho. Então, você selecionava um certo número de fotografias onde a cor vermelha era importante. Então, configurava um pouco o que virou o Google, né? O Facebook, tudo isso estava, mas hoje Claro, as possibilidades foram se totalmente ampliando, claro. desatualizado. De qualquer modo, esse material foi super premiado, né? Foi, a gente recebeu, na época tinha um prêmio importante, que era o prêmio Modus, e a gente recebeu o primeiro prêmio da América Latina e depois um prêmio especial do júri, que era um prêmio que não existia. E eles inventaram o prêmio para poder dar um prêmio para a gente. Prêmio especial do júri. Não, porque era muito diferente, entendeu? O CD-ROM na época era aquela coisa pedagógica, por exemplo, comprar história da França. Aí ia primeiro período, segundo período, né? No negócio. A gente chegou aí para, por exemplo, para Nova York para apresentar na universidade, não me lembro que universidade que era. Aí uma das professoras falou assim: esse CD-ROM não tem nexo, você não sabe por onde entra, por onde sai, não tem sumário, com aquela crítica feroz, dizendo que ele não tinha nexo. Mas a nossa ideia, já nessa época, era que a internet não tem nexo, que cada um segue o Sim, caminho que ele quer. exatamente, deixa o usuário com total liberdade para explorar, Exatamente. né? E isso deixou, na época, as pessoas muito desorientadas. Mas começa aonde, termina onde, qual é o capítulo 1? As pessoas não sabem usar a liberdade, né? Que Não, loucura. aí eu, com aqueles argumentos, eu falei assim, não, olha, eu vou explicar. O CD-ROM é assim, porque o Pelourinho é um labirinto. Então, a gente resolveu fazer um labirinto. Se a pessoa quiser conhecer o Pelourinho, ela tem que seguir esse labirinto, as ruelas, os becos, e ir Genial. descobrindo. Mas eu acho que na universidade lá americana eles Eles não gostam muito disso, aceitaram não. muito bem. Isso foi antes ou depois da revitalização do Pelourinho? Porque houve uma época em que aqueles casarões todos estavam meio que caindo aos Foi pedaços. no meio, foi no meio, foi no Ah, meio. que legal, pegou exatamente a transição. E aliás, o que me fez escolher o Pelourinho é porque ele estava começando a ser revitalizado, então tinha 2 ou 3 quarteirões que tinham virado super chiques, quer dizer, entre aspas, né? Não durou muito tempo, mas que tinha restaurantes chiques, Sim. de arte, e o resto do Pelourinho que continuava mais ou menos igual e com uma efervescência cultural, né? Tinha Filhos de Gandhi, E Olodum, Olodum, e todo mundo surgindo naquela toda época. semana aquela batucada enorme, muita gente passando, vindo, e Até eu acho que Michael Jackson visitou lá para fazer uma batucada. não, eu estava quando veio gente, agora me deu aquela coisa de gente velha. Como é que chama o cantor que fez gente, Teve cantor mesmo. americano? Não foi o Paul Simon? Não, muito mais novo. O que morreu, bom, pouco importa, mas era um lugar onde se circulava essa coisa e essa coisa também da cultura negra, né? Sim. Começando a se afirmar nesse início, foi o começo, né? Que veio o Ilê Aie, o Lodum, a Timbalada. Ou seja, foi um registro de uma época mesmo, né, em que a cidade estava em plena mudança, e o coração da cidade, né,
de É. Salvador. Agora, você tem vários outros projetos também ligados a Salvador. Tem um que me chamou muita atenção, que diz respeito ao comércio popular, né? Você Ah, entrava nos botecos, nos bares e tal, e fotografava o que encontrava ali dentro, né? Naquele são como quadros, são naturezas mortas, exatamente. exatamente, totalmente paralelo, como se fosse já um quadro pronto. E, Uhum, porque essa coisa da cultura popular, ela sempre me interessou. Bom, eu acho que esses quadros de cultura popular são muito mais fortes do que tudo que a gente vê de arte contemporânea brasileira, aham. e o jeito como as pessoas arrumam. E aqui em Salvador tem essa coisa da cor. Eles são Isso. muito cor, eles são muito africanos, então eles sabem se eles têm, por exemplo, uma caixinha amarela, eles vão falar o que combina com amarelo, é o azul, então vou botar um produto azul. Eles é tudo, não é uma coisa por acaso. Uhum, Essas lojinhas de camelô e tudo isso é muito pensado para claro. seduzir. Então era isso que me interessava. Isso é o meu lado artista gráfica, né? Sim. Não, só o Mercado Modelo é um festival não só de cores, sabor, de sabores e aromas, mas de cores, né? A gente fica com um olhar assim o tempo Sim, todo o mercado modelo já atraído por é uma tanta coisa coisa mais interessante. assim turística, né? É verdade. Mas se você vai para a Feira de São Joaquim, ou esses mercados Ah, sim, populares, sem mercado dúvida. das sete portas, aí você entra numa daquelas lojas de ervas, né? E é um pulo de Exatamente. tela com... Não, isso eu gostei muito de fazer esse trabalho. E agora você tem também um trabalho fotográfico ligado aos travestis. Né, na verdade Uhum. ele ficou mais ampliado, porque um é ligado ao travesti mesmo e outro é ligado aos homens que se travestem no carnaval, não é É, isso? isso foi eu fazendo trabalho sobre o Pelourinho, né? Nessa época, eu comecei a encontrar esses personagens e um dia, por acaso, eu tirei um retrato, mas assim, um close, né? Bem pertinho, de uma espécie de figura, um travesti vestida com uma cabeleira amarela e um olhar assim muito perdido, sabe? Muito sozinho, em pleno carnaval. Era assim, tipo, eu trabalhava tarde, devia ser umas 3 da manhã, por aí, né? E aí, eu fazendo a edição do CD-ROM, do Pelourinho, eu vi essa foto e falei, gente, mas é muito interessante. E aí eu comecei a tentar achar uma maneira de fotografar os travestis durante o carnaval, porque tem que explicar, o carnaval é um momento, claro, que de liberdade total. Então, todos os travestis brasileiros que moram no exterior voltam para o carnaval. É. Mas aí tem todos os machões que falam, eu vou me vestir de mulher. Aí tem os blocos de travestidos, que eles chamam. Exatamente. Então, chofer de táxi, doqueiro, todos aqueles caras que se vestem com saiote, aí é aquele deboche total. Tem as drag queens que dizem, olha, uma ótima oportunidade, vamos fazer uma roupa legal, diferente. Então, era todo esse... Que, para mim, que sou leiga, né, que não estou nesse meio, para mim era mais ou menos uma mesma coisa, sabe? Essa coisa do homem que tenta ser o contrário, né? Que tenta ver qual é o outro lado. Uhum. E eu queria dar esse lado quase como se fosse uma experiência filosófica, uma experiência íntima, né, de ver qual é o outro lado de si mesmo. Uhum. E o problema do carnaval é que todo mundo é muito assim. Se você chega com a máquina fotográfica, eles fazem aquelas poses de carnaval. Poses, exatamente. E aí eu encontrei esse jeito de... Eu venho, né? Eu falo, posso tirar o retrato? Pode. A pessoa faz aquela pose de carnaval, aquele sorriso, colinos, e eu dava um flashzinho e deixava a foto continuar expondo em pose lenta para a pessoa já pensar que a foto terminou e voltar ao que ela é interiormente, talvez, né? Desmontar a pose. Uhum. Então isso deu essas fotos que são bem fora de foco, bem mexidas, sempre, mas você vê sempre que tem um momento que tem uma fixação.
e Isso. depois a coisa se esvanece, né? O projeto se chama Transfiguração, né? Transfigurações, que Uhum. foi exposto Transfigurações. na Uhum. Pinacoteca de São Paulo. Eu me lembro na época que na inauguração veio o Opus Dei e queria retirá-las, porque todo o meu texto é em cima da transfiguração de Jesus, né? Sim, claro. De um episódio bíblico, porque para mim é uma experiência quase que religiosa, essa coisa de mudar de gênero, de se colocar no outro gênero, né? Claro. Uhum. E aí Então, deu encrenca com os setores mais conservadores da claro, igreja. claro, claro. Ele foi Vem exposto aqui na usar o Bahia, nome. eu convidei, foi bem interessante, porque eu convidei porque aqui eu conheço todo mundo, né, as associações de travestis, ninguém Uhum. veio na inauguração. Mas no dia Uau. seguinte, vinham, porque eu falei, se tiver alguém na fotografia que você reconheça, tem direito a um catálogo, e deixei isso como orientação. Então, Que vinham as pessoas legal. de terno e gravata, assim, o cara que trabalha no banco, muito discretamente pegava o catálogo, olha, sou eu, esse aqui. Porque Que aqui na Bahia legal. tem essa coisa. Um dia um cara me perguntou, vai sair aonde? Eu falei, olha, eu estou fazendo isso, eu moro na França. Ah, ótimo, olha, eu sou juiz, viu? Não me bote isso na capa de um jornal aqui que vai pegar mal. Tem esse lado carnavalesco também, né? Você se considera uma espécie de cronista que registra momentos da realidade, ou você se considera mais uma transgressora que mostra um lado que incomoda, incomoda e mostra um lado que as pessoas não querem ver da realidade? Ou as duas coisas? Não, aí, em geral, esses projetos que eu faço, e isso é importante dizer que raramente eu trabalhei sob encomenda, são Uhum. projetos que eu decido, eu, pessoal, são coisas que eu tenho vontade de viver, entendeu? Quando eu faço o projeto do Pelourinho, eu falei, eu quero morar durante um certo tempo num bairro popular, eu quero viver a experiência de uma outra classe social que a minha, de são experiências de vida. Então, às vezes acontece que vai de encontro com certos setores da sociedade. Outras vezes não. Por exemplo, o projeto sobre São Paulo dos hotéis Uhum. era uma coisa que era uma fantasia que eu tinha de voltar na minha cidade, naqueles bairros onde eu vivi jovem e ver a cidade. Só que algumas pessoas, inclusive na imprensa, criticaram, dizendo que eu só estava mostrando o lado, como é que era? Pessoas em margem da sociedade, nunca vou esquecer. Certo. Uhum. Na realidade, para mim, não, eram transeuntes, eram pessoas anônimas, essa coisa do anonimato da cidade, né? E, então, eu não tenho essa ideia que eu vou fazer uma coisa que vai transgredir, não. Acontece. Uhum. Aí não depende muito de mim, entendeu? É muito pessoal. Entendo. Claro. Sim. Mas, quer dizer, mas quando você escolhe, por exemplo, as imagens que captou, nesse momento você faz uma edição. E isso, Sim, claro, tem a ver com o seu jeito de enxergar o mundo, né? Essa, sim, essa, essa foto que eu tirei tem mais a ver com a proposta inicial do meu projeto, né? Você faz você não coloca, no momento de expor o seu trabalho, você não coloca tudo que captou. Você faz não. passa por Mas um filtro, né? como disse um psicanalista brasileiro, não me lembro mais quem, que disse que quando a gente está sempre de costas, né? A gente não se vê a gente mesmo, né? Então, se outras pessoas, o meu único, minha única motivação é essa. De repente eu falo, eu quero viver essa realidade, eu quero entender essa realidade, eu vou e através a fotografia é um meio de entrar nessa realidade. Uhum. E o Claro. desenho, o quadrinho não tem, e que justamente eu dizia que é uma coisa que me afastou um pouco, porque é uma coisa muito fechada dentro do ateliê, né? Você fica ali, essa coisa de ir e ver o real, Uhum. para mim é muito importante. Perfeito. Já que você falou em quadrinhos, me conte, você continua lendo quadrinhos? Não, não.
Eu acho que com a época de ouro dos quadrinhos, eu acho que passou. Eu fui uma grande especialista de quadrinhos, porque quando o meu trabalho de fim de estudo na artes decorativas era sobre narração e imagem, história em Perfeito. quadrinhos, cinema e fotonovela, né? Fotonovela, ou romance, É rom- fotoromance. Uhum. E então eu estudei muito isso, as técnicas de narratividades, de como contar uma história em imagens. Mas e aí nessa época todo o dinheiro que eu ganhava, que eu conseguia ganhar, eu gastava em livros de história em quadrinho. Eu tenho uma biblioteca imensa de história em quadrinho, que vai desde o início como é que fala, antes que a história em quadrinho seja história em quadrinho, Ah, sim, dos precursores ali, o dos Toffler. professores, Uhum. Nemo, essas coisas, Little Nemo, sabe? Aham, no início mesmo. Aham. E infelizmente está tudo isso guardado num porão, são caixas e caixas que eu não tenho lugar, eu não sei o que. É alguma biblioteca interessada em trazer da França para cá, eu dou, mas Uau, já tem um candidato. eu dou para vocês, né? Porque toda a minha coleção eu fiz lá. E depois é como, sabe quando passa? Sei, É, não, eu atualmente não estou atualizada sobre o espaço em história em entendi. quadrinhos. Não, porque atualmente tem autores brasileiros, inclusive, fazendo sucesso até na França, né? O Marcelo Quintanilha, que é um cara que tem uma história muito interessante sobre Salvador também. Ele, Olha, ele faz histórias todas localizadas no Brasil, né? Ele usa uma linguagem das ruas mesmo, é muito interessante a construção dos diálogos no trabalho dele. Ele acabou de ganhar o Grande Prêmio de Angulano, né? Ele eu vou foi o então dar uma. grande prêmio mesmo. Ele foi assim, Brasileiro? oi? Ele é brasileiro? Brasileiro, Marcelo Quintanilha, né? Vamos dar uma Eu olhada. acho que ele está morando, eu acho que ele está morando na França, mas ele sempre faz as pesquisas dele e o Brasil que ele retrata é também um Brasil muito popular, né? Ele É, mostra coisas assim, desde da feira da cidade do interior até a briga do moleque que está tentando fumar maconha perto do farol da Barra em Salvador, e aí encontra um militar reformado que quer pegar ele, depois ele descobre que esse cara, por acaso, está namorando a mãe dele. nossa, Então, é bem as umas tramas histórias são bem interessantíssimas. solteiropolitanas. Eu vou ver, você vê, eu não sabia. Porque Aham. o problema é que a França acontece milhares de coisas ao mesmo Claro. tempo. Uhum. E, por exemplo, se manter informada a nível de artes plásticas e, por exemplo, fotografia, a gente teria que ter duas vidas, porque tem dias assim que tem. Bom, agora com o Covid deu uma parada, mas Claro. tinha semanas assim que tinha 5, 6 vernissagens em uma semana. A gente não pode ir a todas, né? Então a gente acaba se especializando, né? Então a história em quadrinho foi uma coisa que foi ficando meio O bom dessas vernissagens é que tem boca livre, né? Essa é uma parte bem é, legal. às vezes, Você não não precisa é se bom para a preocupar em que língua, mas restaurante não eu é bom vou para a jantar. Então Tem é algum isso. fotógrafo que você admire muito, em que você de alguma forma se espelhe? Porque você me falou que não se importava tanto com a técnica da fotografia, né? Mas em que o seu trabalho mostrasse uma coisa bastante pessoal, do seu ponto de vista. Sim, bom, eu sempre fui muito ligada a cinema, né? É a coisa que reuniu os quadrinhos, a narração com a imagem fotográfica, né? Mas deixa eu ver se tem um fotógrafo que me foi importante para mim é o Robert, desculpa, eu vou falar com sotaque para vocês, Sem problema. Robert Frank, Robert Frank, Robert Frank, Certo. Uhum. fotógrafo americano que justamente que tem esse lado do Easy Rider, do de estoque, dos beatniks, Aham. de pegar a estrada, né? Os americanos, ele tem um livro que chama Os Americanos, e Aham. que me inspirou assim no início. Se eu teria que falar um só, seria ele. Mas senão tem Você falou muitos. desse lado do cinema, eu estava me lembrando que uma das, ou pelo menos talvez mais de uma até, a história do balão era
me parecia que os quadrinhos eram como fotogramas mesmo de um strip, né, de filme, assim, e que eles mostravam exatamente os movimentos de câmera como se fosse cada frame, né, de um filme. Isso me faz lembrar de um desenhista francês, acho que o nome dele é Barbe. Ele nos anos 70, exatamente no tempo do balão, ele fazia histórias exatamente assim. Era como se você estivesse vendo um filme aqui, olhando para Sim, fazer a sim. montagem, vendo cada fotograma, né? E ele transportava isso para a página impressa. Era bem interessante. Ai, Eu cheguei a me perguntar em algum momento se aquele material não era seu. não, acho que não. Eu, na verdade, me lembro muito pouco do que eu fiz no balão. Você que está lembrado mais do que eu. Você consultou aí, faz 20 anos, 30 anos que eu não consultei. Agora, você é uma pessoa bem informada e está certamente acompanhando o nosso momento político, social aqui no Brasil. Então, eu ia lhe perguntar se você achava que esse momento do país ele seria propício para o nascimento de um outro balão, fosse um gibi impresso ou em outra mídia? Ai, que pergunta difícil, né? Deus para saber. Eu começo com Não, as perguntas bem o que acontece tranquilinhas. na época do balão? A gente vivia uma chapa de chumbo, né, em cima da sociedade, mas a gente foi formado, a gente viveu numa época de antes da ditadura, onde Uhum. era uma efervescência cultural. Você tinha cinema novo, você tinha o tropicalismo, você tinha os festivais de música da Record, você tinha todos os movimentos de teatro Você tinha maravilhosos. pangolés, você tinha tudo, né? Então, Lídia a Clark. gente tinha esse background que, que, que permitia a gente ter energia de vamos fazer alguma coisa. Eu não vejo hoje na sociedade brasileira nada comparável a isso. Uhum. Esses 20 e tantos anos de ditadura, a gente ainda não saiu disso. Quer dizer, o estrago foi grande, né? O estrago foi muito grande, entendeu? A gente não tem. E depois que a cultura mundial também se modificou, hoje a gente não tem mais cinema de arte, tudo virou Netflix. Então, não se fala mais em cultura, se fala em produto cultural, né? Então, por exemplo, eu vi isso acontece também na França, os museus hoje não são voltados para, como era na nossa época, da nossa juventude, para formar pessoas, eles são voltados para o turismo. O Tá. público, o público Cibla é o turista, que vem Então milhões não é o parisiense que vai aos museus de Não, Paris. não. O parisiense ele pode até ir, conseguir passar, mas o público hoje se trabalha para os turistas. Então, tudo é escrito em chinês, em russo, em espanhol, é dirigido para esse público. E o Brasil também, a cultura hoje é muito mais comercial do que era na nossa época, Uhum. entendeu? Então, eu infelizmente estou bem pessimista. Não Bom, tanto é pelo compreensível, né? destino, pelo destino imediato político brasileiro, porque eu acho que isso só pode melhorar, como dizia, pior que está não pode ficar, mas é que essas coisas, esses momentos históricos onde existe uma ebulição cultural e Uhum. de expressão, que as pessoas tenham vontade de se exprimir de uma maneira diferente, acontecem poucas vezes, né, numa história. Certo. Eu acho que não sei. Quem sabe, né? Nada, quem sabe vai aparecer sites, não vai ser impresso, né? Não vai mais ser uma revistinha underground. Aham. Eu às vezes eu acompanho muito assim de longe, dou uma olhada no movimento, esses movimentos de poetas da periferia de São Paulo. Eu acho isso super interessante. Eu acho que se alguma coisa tem que aparecer, vai ser por aí. Uhum. Entendeu? Slam, né? Que eles falam slam. Essas Isso, poesias faladas de sim. música. Isso também tem muito a ver com o hip hop também, né? Com o rap, que traduz muito do sentimento da periferia, né?
A gente tem, inclusive, alguns deles já transpostos para quadrinhos, e claro, para o cinema e para a televisão e tudo. Sim. Realmente foi um frescor que apareceu ali na cultura É. moderna, né? Agora, você, diante dessa realidade, eu queria saber como que nascem os seus projetos. Os seus projetos nascem de uma análise introspectiva sua, você se conhecendo cada vez mais, se propõe a fotografar certos aspectos, né, da nossa realidade, ou também pode aparecer assim do nada, você está andando na rua, vê uma imagem, você já faz a moldura daquilo lá e fala assim, e daqui pode nascer um super projeto. Já As aconteceu duas assim? coisas, acontecem as duas coisas. É como, por exemplo, a história do Transfigurações, foi vendo uma foto que eu tinha feito que eu tive a ideia de fazer um projeto, né? Tá. Outras vezes não, por exemplo, eu tenho um projeto que faz uns 20 anos que eu tento realizar e que eu não consigo, que eu gosto muito de mapa. Eu adoro ficar, por exemplo, adoro ir passear no Google Mapa. Então, eu invento passeios, viagens, só pelo Google Mapa. E eu, há uns anos atrás, eu tive a ideia de superpor Paris e São Paulo a partir do Marco Zero. Que são duas cidades que têm Marco Zero Sim, determinado, né? Paris é exato. em frente à Catedral Notre-Dame e Em São São Paulo é Paulo na é em Sé. frente à Catedral da Sé. Exato. E, então, se eu superponho esses dois mapas, quando eu estou em Paris, aonde que eu estaria em São Paulo? E eu fico meio que viajando nisso e Que tentando. legal! Mas é uma coisa que aí, quando eu tenho já, sei lá, milhares de fotos tomadas em São Paulo, em Paris, mas aí nunca corresponde. Bom, é um delírio. Então, quem sabe um dia vai sair um projeto disso. Por enquanto, tá, assim, é uma brincadeira quando eu não tenho nada para fazer. Eu falo, vamos ver o que a Place Contrescarpe, em Paris, aonde que vai cair em São Paulo? Eu falo, aquele apartamento que eu morava ali na Major Diogo, será onde que vai cair em Paris? Aí, de repente, eu Uhum, vou lá em Paris e falo, então cairia aqui, olha que interessante. Mas, entendi. bom, Quer dizer, você então colocaria os dois mapas sobrepostos e a partir de um ponto você é, veria aqui é, em São Paulo, aí você puxa no no mapa de Paris Photoshop eu e... superpus os dois mapas, né, Uhum. que eu peguei exatamente na mesma escala, e aí eu posso acender ou apagar um e ver as correspondências. Então, eu tenho esses mapas, de vez em quando eu vou e viajo dentro deles. E, por exemplo, eu já tenho o percurso da Avenida Paulista em Paris. Tá, algumas coisas eu fiz, mas, por enquanto, não leva a consequência nenhuma. Mas Ou seja, você tem pesquisa. vários projetos que estão sendo feitos simultaneamente, eles estão amadurecendo e sendo produzidos, e Não, aí até fora que... esse, assim, não, a gente tem, Mark e eu, nós temos um projeto que a gente quer desenvolver, que o Covid atrapalhou muito, que eu tive uma proposta, um dos raros trabalhos de encomenda, assim, de uma residência artística na região da Côte d'Azur, da França, onde tem uma floresta que teve um incêndio que destruiu totalmente a floresta. Então, eles queriam fazer um trabalho de sensibilização, me convidaram para fazer um trabalho artístico, carta branca, também faço o que eu quiser, tudo isso. E, a partir daí, que é muito interessante ver uma floresta renascendo, né? Porque estava tudo preto, carbonizado, aí, de repente, começa a aparecer folhas, a floresta se regenerando, né? Então, a partir desse projeto, a gente queria desenvolver vários, como é que fala, projetos pequenos sobre natureza. Sim. Não sobre a natureza, eu vou em tal lugar, mas sobre a fantasia que o ser humano moderno hoje tem sobre natureza. Então, vai É. do jardim no fundo de casa, vai da horta orgânica, entendeu? Todos esses Sim. aspectos hoje da sociedade moderna a gente está vivendo, né? Mas aí veio o Covid, eu estava até com um projeto de ir na Guiana, tem um parque
Parque Nacional lá da Guiana, Sim. que é totalmente a Amazônia, mas com um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de ir para a Amazônia, tem que ter muito dinheiro. Você não corre o risco de se deparar Pagar, com um pagar garimpo segurança, clandestino. pois é, eu falei, não, gente, eu não sou repórter de guerra. Mas aí, isso foi antes do Covid, impossível, a gente parou meio que tudo, né? Estamos retomando agora. Que... Isso, a pandemia te deixou estagnada? Ela me deixou fechada Uhum. dentro de casa. A gente ficou fechado no nosso ateliê, que é relativamente pequeno, 60 metros quadrados. Em Paris houve um lockdown, acho que 2 meses de lockdown Bastante bem rígido. rigoroso, que a gente só podia sair 1 hora por dia, tinha que anotar, fazer... E, na realidade, a gente continuou fazendo coisas, organizando arquivo, muito menos... O que modificou é que o social diminuiu muito. Antes eu era uma pessoa muito mais sociável, de sair, vamos tomar uma cerveja, vamos para tal lugar. Hoje eu estou muito mais centrada dentro de casa. Mas, para um artista plástico, não mudou nada. Como dizem os meus amigos artistas, a gente continua trabalhando igual. Claro que a fotografia não dava para sair na rua fotografar, mas você tem Mas dá para todo fotografar da janela. Mas esse é um projeto que você já tinha feito, né? E você tem planos para o futuro? Tem projetos em ebulição na cabeça? Ou você está em outro momento? Enquanto eu estou numa fase de stand-by, que está bem interessante, observando. É como se um ciclo da minha vida tivesse terminado e agora eu estou esperando ver o que vai rolar. Não, porque o problema da fotografia, principalmente a fotografia urbana, que me interessa muito, hoje no Brasil é praticamente impossível. A gente sai na rua, a gente fica mais preocupado com se a gente não vai ser roubado, se não vão atacar a gente para pegar a máquina fotográfica, do que com o assunto que a gente quer tratar. Entendi. Então, está cada dia mais desagradável. Eu não sei o que dirão outros fotógrafos, mas eu não gosto de trabalhar com segurança, sabe? Com um cara do meu lado e me dispersa totalmente. Eu tenho que estar concentrada, eu sozinha, uma coisa. Tem que ter uma certa solidão para você se concentrar. E atualmente as ruas das cidades em geral no Brasil estão perigosíssimas. Em Paris não, está mais tranquilo, né? Mas aqui no Brasil está difícil. Você já foi abordada pela publicidade? Alguma agência quis que você fizesse foto publicitária? Não, jamais. Graças a Deus. E fotojornalismo? Sim, isso já houve alguma... Não, eu não... Realmente, quando você é artista gráfico, você trabalha sob encomenda, eu tenho a minha cabeça artista gráfico, eu tenho que tirar todo o meu ego e escutar o que a pessoa quer. Quando eu vou para a fotografia, eu quero estar eu comigo mesmo, eu não quero ter que seguir parâmetros exteriores, entendeu? E no seu dia a dia, quando você está andando pela rua, por exemplo, você enxerga o mundo como se estivesse olhando por meio de uma lente? Você fala, aqui vai um close, esse aqui vai uma panorâmica, esse detalhe aqui merecia ser registrado. O tempo inteiro, isso é uma deformação total. Claro que quando eu vejo isso, eu nunca estou com a máquina fotográfica, eu vi uma foto isso que eu ia perguntar, se você andava com a máquina ali andando na no Avenida pescoço. 7 de setembro, aqui, aquele 7 de setembro é um lugar assim, tipo 25 de março aqui em Salvador, de repente eu vejo um anúncio enorme de bebê, mas todo já azul, sabe, com o amarelo desapareceu, com grafite, gente passando na frente, gente, que foto, e eu não estava com a máquina. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quer dizer, você tem muitas fotos que se materializaram na sua cabeça, mas que não foram realizadas. Sim, mas acho que qualquer um. Hoje todo mundo tem um telefone e fala, ai, meu Deus, eu vi uma foto.
É verdade. E, Lúcia, você, só para fazer para a gente fechar esse ciclo da nossa conversa, você ainda tem contato com alguém do balão? Não, até um certo tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha contato com Laerte, mas eu também perdi esse contato. Entendi. Eu, Você deixa eu chegou a vê-lo como a Laerte? cheguei, a gente teve altas discussões sobre isso. Mas ele faz parte da minha vida privada, então não vamos Claro, claro, claro. Não, assim, deixa eu ver. Não, eu estou tentando lembrar se eu há muitos anos, digamos, Chico e Paulo Caruso, eu acho que eu vi as últimas vezes, devia ser década de 90. Olha só. Tá. No E tempo lá que eles tinham o Bar Brasil? até mais ou menos até mais ou Uhum. menos 2010 a gente esteve em contato e depois eu perdi o contato. Então eu não lembro mais de ninguém assim dessa época. A gente falou tanto de fotografia e eu me lembrei de que vi uma foto em que você era o tema, uma foto que saiu no jornal de Piracicaba. Ai, meu Deus, essa foto Vocês foram deu você pano e a para turma manga. do balão foi dar uma entrevista para o diário lá da cidade de Piracicaba, né. E aí o resultado da página impressa que tinha como tema a revista a revista Balão, ficou com reprodução de 3 páginas de quadrinhos, uma delas era sua, E e uma foto da minha foto que grande. não era do grupo só tinha um close seu. Nossa, os meninos ficaram, eu digo os meninos, né, os rapazes ficaram loucos da vida. E não é culpa minha, viu? Isso aí Eu eles tenho certeza botaram disso. porque não sei por que que eles resolveram botar essa foto, não tinha nada a ver, né? Certamente porque você é muito mais bonita do que Paulo Não, Caruso, Chico eu Caruso, era, digamos, eu Luiz era G. novinha, fotogênica, então, mas o editor é um erro do editor. A temática não era, né? Você que é jornalista, você sabe que às vezes vocês fazem cada uma, né? A gente faz, a gente faz. Muitas vezes, às vezes não é pensado, mas em boa Essa parte foi sim. uma das vezes que pegou, e o pessoal ficou com raiva de mim, mas eu falava, o que que eu tenho a ver? Eu nem percebi que o cara estava tirando foto, gente. Ele tirou foto de todo mundo, e por que que... Né? Eles ficaram com muita raiva. A gente falou um pouco também de mundo digital, queria saber se existe um site em que as pessoas podem ver o seu trabalho fotográfico ou parte dele? Sim, é só bater luciaguanais.com, www. Não vou fazer propaganda. Você bate Lúcia Guanais e aparece lá o meu site. E o nosso trabalho de artes gráficas tem que... Aí é mais difícil, é tout pour plaire, em francês, que não se escreve tout pour plaire, mas tout pour plaire. Se eu Eu vou falar em pedir para a gente ter uma legendinha aqui embaixo, escrito exatamente isso em porque francês para facilitar a vida de quem está assistindo. porque lá tem coisas interessantes do nosso trabalho gráfico, os cartazes que a gente fez. A gente foi uma das equipes que mais duraram no tempo de artes Longevas, né? Uhum. então foram, deixa eu ver, de 83 a 2013, digamos, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Você é uma pessoa nostálgica? Você tem saudade de algo que fez e que talvez pudesse retomar hoje? Ou não? Passou, passou e vamos em frente. Eu, em geral, passou, passou. Uhum. As coisas vão muito rápido na vida, né? E tanto que eu tenho dificuldade de lembrar o que eu fiz para a revista Balão, não lembro mais. Você agora refrescou minha memória, mas... É porque a intenção desse programa é justamente isso, é fazer reavivar a memória das artes gráficas no Brasil, né. Sim, Então, sim. a gente tenta escavar o máximo possível. Não, é claro que eu tenho uma certa nostalgia de um tempo mais antigo, mas eu acho que isso toda pessoa que chega numa certa idade tem, né?
Eu Uhum. acho que na minha época, eu tive a sorte de viver numa época em que aconteciam muitas coisas. Tanto aqui no Brasil, de ter pegado esse fim né, de democracia, que ainda tinha muita coisa rolando, como na França, de ter vivido essa época dos anos Mitterrand, que não era só isso. A França era um país que tinha pensadores incríveis, sabe? Sim. Roland Barthes, Jean Baudrillard, Sartre. Tinha uma época que era uma coisa assim muito interessante em termos das ideias que circulavam. Hoje não é mais assim. A Não, minha você tem impressão, a extrema-direita pois já é, a minha botando as impressão. asinhas de fora com o Le Pen, né? Exatamente. O mundo tá entrando numa fase de regressão. Quem sabe a gente vai entrar em uma era vitoriana, né? Que a gente E começar a de usar repente você... corsagem, como é que chama as mulheres, né? Essas Exatamente. coisas todas. É, é. Então, eu E aí tenho uma você vai poder nostalgia. fazer a impressão de uma Bíblia de Gutenberg. Pois é, pois é. Que Esperamos que não dure loucura. muito tempo essa fase terrível que a gente... É como se a cultura fosse ondas, né? A gente está lá embaixo da onda. Uma hora vai ter que subir, né? Tem que subir, né? Tem que É, subir. é. Exatamente. Lúcia, faltou falar de alguma coisa que você gostaria muito, de algum assunto que você gostaria muito de abordar? Ou eu já te esgotei aqui? Não, a gente falou de tudo. Você que sabe. Não. Eu gostei muito da nossa conversa. Talvez a gente pudesse se estender em algumas outras coisas, mas Ah, assim, mas aí vai ter que ter uma cervejinha do lado, viu? isso é bom demais. Ó, só para deixar quem está nos assistindo um pouco mais contextualizado, vocês podem ver que a Lúcia está com um vestido bem leve e eu É, estou com uma blusa forrada de lã, porque eu estou falando de São Paulo enquanto ela fala de Salvador. Ontem a gente conversou por telefone e ela me contando que estava vendo o pôr do sol com 29 graus de temperatura. E aqui eu deve aqui estar uns vendo 28 pinguins hoje. passando à minha frente. É, Esse mundo virtual é muito louco, né? Parece que a gente está aqui é, ladinho, ladinho, mas não, na verdade você está na capital baiana, aproveitando. Salvador. Eu posso, no máximo, querer um chazinho bem quentinho nesse momento. Muito mais para uma cervejinha gelada. Que delícia. Legal, Lúcia. Então, quero agradecer demais a você pela sua disponibilidade, pelas suas memórias, pela sua simpatia e por nos esclarecer tanto a seu respeito e por falar dessas épocas vividas por você. Tenho certeza de que quem assistiu vai aprender, ou quem assistiu aprendeu muito, e quem vai assistir no futuro também. Muito Mas eu é que obrigado. agradeço vocês de terem me desencavado, terem pensado em mim. Não, eu fico bastante feliz de ter participado. Tá, vocês todos. Maravilha. Então Isso. tá. Até a próxima, então, Até querida. a Um beijo para próxima. você. Um abraço, então. Tchau, gente. Tchau, todos os que estão aí atrás. E você, Marcela. Até mais. Tchau. Valeu. Agradecemos a todas e todas que acompanharam essa conversa e deixamos o convite para assistirem às demais entrevistas que serão disponibilizadas em nosso canal no YouTube. E para saber mais sobre a nossa programação, acesse Centro de Pesquisa e Formação.sescsp.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram.